Queridos, nós não temos nenhum poder sobre o tempo, nenhum poder, nem sobre certas circunstâncias das nossas, não temos nenhum poder, nenhum. Há momentos em que nós podemos estar sendo afligidos, como oramos por alguns dos nossos irmãos aqui, por uma enfermidade. Há momentos que nós podemos estar sendo surpreendidos por boas notícias, como o nascimento breve de uma criança. Há momentos que nós vamos perceber que as coisas não estarão bem na empresa. Então, nós não temos nenhum poder sobre o tempo, nem sobre as circunstâncias da nossa vida. Veja que no Novo Testamento existe uma palavra em grego chamada kairos, que significa, que é um termo usado para referir-se ao tempo marcado por Deus, para designar as oportunidades dadas por Ele. Então, há um tempo que Deus designa para fazer determinada coisa, e há outro tempo que Deus vai determinar para realizar um outro intento seu, E aí Tito 1 vai nos dizer, usando justamente essa palavrinha, Tito 1:3, em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus nosso Salvador. Tempo devido, Houveram muitos anos até o Messias chegar, desde lá de Abraão até o surgimento do Messias, passaram muito tempo. Nós não sabemos mensurar, temos aqui uma ideia, e de quando Jesus morreu na cruz por nós, até hoje passou-se muito tempo. Então o tempo diante de Deus e diante das Escrituras, é uma questão assim que traz um certo mistério, e nós vamos percebendo que nós estamos sujeitos a tempos de mudanças que fogem quase completamente ao nosso controle. De repente você recebe uma notícia, mudou toda a sua vida, não vai ser nunca mais a mesma, Então, nós estamos sujeitos a isso, nós estamos sujeitos a essas mudanças, e aí aqui entre nós, nós ficamos pensando, poxa, mas quando vem a dor, quando vem o sofrer, parece que Deus fica tão caladinho às vezes, parece que Deus está ali, quietinho, e nós estamos ali, crendo nele, sabendo que tem o tempo determinado para tudo, mas as mudanças fugiram ao nosso controle. Há momentos em que Deus tira o leme das nossas mãos, da nossa própria vida, e Ele faz isso de uma maneira assim, soberana, de um jeito incomum, que só Ele sabe fazer, e nós vamos seguindo ali, procurando entender tudo isso, e essa questão do tempo, então, vai nos dizer lá no versículo 11, que se contrapõe totalmente ao que é a eternidade, que é o versículo que nós lemos, o 11, que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então há mistérios nesta caminhada, mistérios de Deus, mistérios que nós temos algumas, vamos dizer assim, algumas revelações desses mistérios nas Escrituras, mas na verdade, queridos, nossa alma deseja a eternidade, nós não somos daqui, nossa alma anseia pelo Salvador, nossa alma anseia por aquele que veio tirar o homem dos seus pecados. Nós sabemos disso, nós somos a igreja de Cristo aqui na terra, nós sabemos que aqui não é o nosso lar, e nós somos então chamados para vivermos com Cristo enquanto estivermos aqui, e é Ele quem nos conduz nesta caminhada da vida. Eu tenho um quadro em casa, que de vez em quando eu olho para aquele quadro, é um quadro que foi pintado pelo Jaziel, dos Jovens da Verdade, talvez o pastor Jaziel vocês conheçam, e o quadro em que Jesus levanta assim, e está aquela tempestade, e ele manda o mar se acalmar,
Que coisa fantástica aquilo. Eu olho para aquilo e às vezes olhamos para as circunstâncias e vemos que nós estamos no meio de umas águas agitadas, de tempos difíceis, de tempos sombrios. Nem podemos olhar muito para a questão política do nosso país, né? O nosso dever é orar, né, pela nossa nação, mas quando nós olhamos um pouquinho, nós falamos, meu Deus, né, que mistério é esse? Mas nós somos chamados para vivermos com Cristo, então é Ele quem nos conduz nesta caminhada da vida. O leme das nossas vidas está nas mãos de Jesus. Amém, irmãos? É Ele que vai nos conduzindo, é Ele quem vai nos levando. E nós então podemos pensar que nós não vamos conseguir resolver os problemas que temos. Podemos pensar infantilmente que não vamos dar conta, mas Deus tem o controle de todas as situações. Deus tem o domínio, o leme está nas mãos de Deus, está nas mãos de Jesus, e o tempo pertence a Ele, e Ele é o Senhor do nosso tempo, Ele é o Senhor dos nossos momentos. Então Deus faz os seus propósitos avançarem, não só no mundo, mas também na nossa vida. Deus vai conduzindo a história, e a sua soberania, o seu poder vai alcançando cada dia das nossas vidas. É por isso que o salmista, lá no Salmo 31, no versículo 15, ele diz: nas tuas mãos estão os meus dias. Então, nas tuas mãos estão os meus dias, diz o salmista, e ele completa: livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Então aqui o salmista está sendo perseguido, está passando por momentos de tribulação, os inimigos estão em volta, os perseguidores estão contra ele, mas aí ele lembra-se que nas mãos de Deus estão os seus dias. Queridos, que bênção, que coisa maravilhosa. E Deus então vai nos conduzindo no meio dessa jornada que é a vida cristã. Ele vai nos levando de um jeito que nós não entendemos bem, e eu queria ressaltar diante disso duas verdades, duas grandes verdades. A primeira eu já falei, acabei me antecipando, né? Lucas 12, 7, Jesus diz para os discípulos: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais. Deus não vai ter problema comigo para contar os meus cabelos, nem de alguns do nosso aqui, né? Mas o que Jesus estava querendo dizer? Que os fios do cabelo, do nosso cabelo, estão contados. O que ele vai dizer para os discípulos? As mínimas coisas, os mínimos detalhes, ele está conduzindo, o leme está nas mãos dele, o leme das nossas vidas está nas mãos de Jesus, e ele vai nos conduzindo, e ele vai fazendo que as coisas aconteçam, e ele faz algumas alterações no percurso das nossas vidas, muitas vezes para nos poupar de sofrermos. Então, a primeira grande verdade é essa: Deus está no controle das nossas vidas. Você está com um grande problema hoje aí, você está pensando numa grande dificuldade, diga para essa dificuldade: Deus está no controle da minha vida. Você está com uma grande luta aí dentro de você, diga para si mesmo: Deus está no controle da minha vida. Nada vai fugir, nada vai escapar. Ele vai levar tudo a glorificar o nome dele, e ele vai fazer algumas alterações nesse percurso para nos poupar de alguns sofrimentos. Queridos, nós sabemos que Deus conhece o passado, o presente e o futuro, então ele já olha lá na frente. Então ele fala assim: olha, Heraldo, eu vou puxar você para cá,
porque eu estou vendo que se você for nessa linha aqui, você vai ter um problema exatamente aqui. Então, puxa meu leme aqui. Mas eu não entendo. Eu fico dizendo, mas Senhor, né? Esse caminho aqui, que estava tão claro, mas ele vai mostrando, olha, o caminho é exatamente esse. Eu vou levar você até lá. Eu estou segurando nas tuas mãos estão os meus dias. Então, quando olhamos para trás, depois nós podemos entender o porquê que Deus nos tirou daquele lugar, podemos entender por que houve uma grande mudança na nossa vida, podemos entender por que Deus nos afastou de certa pessoa, nós podemos entender por que Deus nos tirou de uma determinada sociedade que nós participávamos ali, porque Ele soberanamente cuida dos seus, Ele cuida dos fios dos nossos cabelos, Ele cuida de todos os detalhes das nossas vidas, Ele sabe o que nós passamos, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa alma, e Ele está no controle de tudo que acontece conosco. É por isso que Jesus disse, né? Estão todos os seus dias contados, os seus cabelos contados. E a segunda grande verdade, Deus está perto daqueles que o invocam. Então, nessas mudanças que Deus vai fazendo na nossa vida, nessas transformações, nós podemos achar que parece que Deus está tão quietinho, parece que Ele está naquele silêncio, que Ele não fala nada, né? Parece que Ele está naquela situação que está lá em Cantares 3, esse versículo não sai da minha cabeça, eu vou ter que ir até ele, né? Cantares 3, o versículo 1, de noite no meu leito, busquei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei, levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças, buscarei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei. Parece que há dias que você está ali orando, você está nessa busca. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, então lhes perguntei, vistes o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma, agarrei-me a ele e não o deixei ir embora. É a busca por Deus, é o momento em que nós estamos ali, naquela mudança de percurso, naquela transformação grande, passando aquela grande luta, e parece que tudo fugiu, né, do controle, mas Deus está perto do que os invocam. Salmo 145, no versículo 18, aquele verso lindo que todos nós conhecemos, perto está o Senhor de todos os que o invocam. É invocar o Senhor, você acha o Senhor. Veja que aqui, né, a sunamita procurou o amado, buscou e não encontrou. Quando perguntou para os guardas, né, eu quero saber onde está o meu amado, e os guardas não sabiam dizer, daqui a pouco apareceu. Então essa busca, né, este invocar a Deus, essa voz de Deus que acalma o nosso coração, essa voz de Deus que fala e que tranquiliza a nossa alma, essa voz de Deus que quando entra dentro do nosso coração, do nosso ser, faz uma mudança, uma transformação. Essa voz é a voz de Deus. Por isso o salmista no Salmo 23, aquele salmo tão conhecido nosso, ali a partir do versículo 2, ele diz assim, leva-me para junto das águas de descanso, e refrigera minha alma. Esse é o Deus que nós temos, é um Deus que está perto,
é um Deus que está pronto para nos pegar e nos levar para junto das águas de descanso, quando os caminhos da vida estão sendo mudados pela sua soberania. É um Deus que foi encontrado, porque foi buscado, é um Deus que está perto dos que o invocam, é um Deus que se apresenta, é um Deus que se revela, é um Deus que se mostra, é um Deus que se apresenta. Eu ouvi um testemunho de uma jovem que me marcou profundamente. Essa jovem estava muito angustiada e ela falou assim: olha, não tem mais esperanças para mim, eu acho que aqui é o fim. E ela arrumou um jeito para poder tirar a sua vida. Ela mesma contou isso. E ela falou: bom, não tem mais jeito, eu não aguento mais, eu vou fazer assim, e eu vou dar um jeito na minha vida, porque eu não suporto mais. E essa jovem estava sendo acompanhada por um casal, que a tinha levado para a igreja, apresentado Jesus para ela. E ela então, naquela angústia toda, sem conhecer toda a verdade do Evangelho talvez, sem conhecer o Salvador, ela foi conhecer o Salvador de uma maneira totalmente diferente. Ela preparou a sua forma para perder sua vida, e o telefone começou a tocar, insistentemente. Aí ela olhou assim e falou: não vou atender, agora Aí ela olhou, era esse casal que acompanhava, que chamava ela para a igreja, que orava por ela de vez em quando. Falou: não, então eu vou atender só esse casal aqui, e depois eu dou um jeito que preciso dar. Alô? E aí, tudo bem? Tudo. Desse jeito. Ela disse: eu fui totalmente seca. Olha, nós queremos saber se está tudo bem com você. Está tudo bem, sim. Você está sozinha? Por quê? Não, a gente quer saber se você está sozinha. Estou sozinha sim. Não é possível. Você não está sob coação, não tem alguém aí? Não. O que aconteceu? Ela pergunta. Então o casal responde assim: olha, nós recebemos uma ligação do seu telefone celular, e nessa ligação, um rapaz chamado Ângelo disse que era para nós ligarmos para você, e a gente quer saber quem é esse tal de Ângelo, que está aí com você agora. A voz dele transmitia muita paz, ele só disse: liguem para ela agora, muito obrigado. A voz dele transmitia muita paz, mas nós ficamos preocupados, achamos que tinha acontecido alguma coisa com você. O Ângelo está aí? E aí ela começou a entender que Deus a estava salvando, e ela então caiu em prantos, e ela chorou profundamente. Ela disse assim: vocês não sabem o que eu ia fazer, mas deixa eu olhar no meu telefone. Olhou no telefone, não tinha nenhuma ligação desse tal Ângelo, nada no telefone dela, tinha lá no outro, do casal que a atendia. Então o Ângelo pegou o telefone dela, ligou para esse casal, pediu para eles ligarem para ela, e desapareceu. Vocês têm ideia de quem seja o Ângelo? Devia ser um anjo, né? Alguém assim. Então essa moça se converteu, ela conheceu o Salvador, ela conheceu o Senhor da sua vida, ela amou Jesus, ela se arrependeu, ela entendeu que o Salvador está perto, mesmo que ela não queria saber, ela não queria saber de ninguém, mas Deus se apresenta, é um Deus conosco, é um Deus presente, no meio da tribulação. E queridos, nós estamos sendo preparados no caminho da vida,
E mesmo que pareça que outros estão muito à nossa frente, já tenham obtido grandes conquistas, nós precisamos deixar de nos comparar. Sabe, o ser humano tem muito essa ideia de comparação, né? A gente se compara com o outro, olha, o fulano, né, alcançou aquele título e eu ainda não, olha, a fulana conseguiu isso, olha o vizinho aquilo. Nós temos que parar de nos comparar, nós temos que agradecer ao Senhor, porque nós temos tudo o que Ele quer que nós tenhamos. Meus irmãos, eu tenho muito mais do que eu mereço, muito mais. Então, nesse caminho, às vezes nós olhamos e pensamos, puxa, mas fulano está muito à frente, já obteve tantas coisas. Eu quero só dizer algumas coisinhas para encerrar. Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade, demorou 30 anos, para que ele começasse a pregar, 30 anos, nós lembramos um pouquinho mais, lá atrás, de Moisés. Moisés, no deserto, levou 40 anos, para estar pronto. Lembra-se que ele mata o egípcio, ele foge para o deserto, e Faraó fica procurando ele fica no deserto 40 anos, aí vai lá Deus e fala com ele, 40 anos de preparação. Davi foi ungido rei aos 13 anos de idade, quer dizer, Davi foi ungido rei, mas só 13 anos depois ele subiu ao trono. Há uma cronologia que você percebe direitinho, 13 anos demoraram, para que ele chegasse ao trono, embora tivesse sido ungido rei de Israel. E o que dizer de João Batista? João Batista foi treinado por anos antes de começar a pregar no deserto. Ele tinha mais ou menos a idade de Jesus, e o Espírito Santo trabalhou na vida de Isabel, sua mãe, e trabalhou ali naquela criança, que quando recebe, Isabel grávida, recebe Maria grávida, João Batista estremece no seu ventre. Ela diz, que honra maravilhosa é essa, receber aqui a mãe do meu Senhor. João Batista foi treinado por anos antes de começar a pregar no deserto. E o que falar do apóstolo Paulo? Paulo, depois que se converteu, aquela história que nós conhecemos, no caminho de Damasco, ele tem um leque, alguns dizem que é 14, outros dizem que é 16, na vida de Paulo. Paulo, depois que ele foi lá, que ele ficou cego, ele foi levado lá para a rua direita, né? Não é a direita aqui de São Paulo, é a direita de lá, né? de Jerusalém. Ele foi curado por Ananias, foi ali, recebeu oração de Ananias, mas ele foi rejeitado pela igreja. Ele era um perseguidor, todo mundo pensava que ele estava ali executando algum plano de traição. Ele foi rejeitado, e aí Paulo então teve que se afastar, e aí nos diz a escritura que ele ficou de 14 a 16 anos sendo preparado para exercer o ministério. Deus trabalhou na vida de Paulo. Jesus foi lá e fez aquela grande obra. Ele foi preparado pelo Espírito Santo para que ele pudesse escrever para nós essas belas cartas, esses lindos livros de qual Paulo é responsável, o escritor. O Espírito Santo usou ele para dizer para nós tanta coisa. E aí a pergunta é, o que havia de errado com eles? Nada, meus irmãos, não havia nada de errado. Tudo aconteceu no tempo certo. Levar mais tempo que os outros para conquistar as coisas não é fracasso. Deus tem o tempo certo para você, e esse tempo de Deus
é sempre o melhor. Que Deus nos abençoe.